Jesus, queremos te louvar e te bendizer neste momento, pela tua igreja, pela vida da tua filha, a qual estará ministrando a tua palavra. Use-a com graça, poder, autoridade, unção e virtude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E você diga amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, verso 13 a seguir, amém? Você que quiser ficar sobre os seus pés, se você quiser ficar permanecer sentado, amém? Deixa Deus tocar no teu coração. Mateus capítulo 5, um texto bem conhecido, verso 13 ao 16, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Poder se assentar nessa noite. Com a permissão do pastor, que eu sei que ele vai autorizar, eu queria que apagasse todas as luzes. Todas. Eu sei que vai ficar a televisão ali acesa, mas apaga todas as luzes. Depois eles vão acender novamente. Essa daí também. Senão vai de... Não, o outro. Isso. A lá de cima também. Pode apagar. Depois vocês acendem. Irmãos, nós vamos simular aqui, porque a TV e o Data Show não vai me ajudar. Mas se tudo aqui estivesse apagado, tudo aqui no escuro, e eu acendesse a lanterna aqui do meu celular, vou acender aqui, meu Deus. Os irmãos conseguem ver essa pequena luzinha aqui? Sim? E ela, se aqui tivesse tudo escuro, ela daria muita diferença, né? Agora, se eu acender, pode acender todas as luzes da igreja. Você sente diferença se essa lanterna está acesa? Faz diferença para você se essa luz está acesa ou não. Por que eu pedi para fazer isso, irmãos? Pode tocar, é só a luz que era para apagar. Pode me ajudar aí, meu. Quando o Senhor ministrou essa palavra em meu coração, Ele falou: uma luz acesa no meio de uma iluminação, ela não faz diferença. Mas uma luz acesa no meio da escuridão, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. Se eu precisasse sair daqui correndo no escuro, eu poderia cair, tropeçar, me machucar. Mas se eu tivesse uma luz, eu saberia o caminho correto e saberia que eu não tropeçaria até chegar ao meu objetivo, que era sair daqui. E quando o Senhor Ele colocou essa palavra em meu coração, eu estava ouvindo uma canção, que Kennedy até tocou ela um pouquinho, que é Até que Ele venha e chova a justiça. E essa canção, ela tem falado muito em meu coração, porque ela fala sobre o zelo pela presença. E o Senhor, Ele começou a ministrar em meu coração sobre o zelo. E eu fui pesquisar sobre a presença, sobre o zelo, o que significa zelar. Não é cuidar simplesmente. Quando uma pessoa zela, o cuidado é extremo. E aí eu falei: meu Deus, como que eu vou ministrar sobre o zelo pela presença? Que texto seria o suficiente para explicar a importância
da presença de Deus nas nossas vidas. E o Senhor, Ele falou ao meu coração sobre Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver? Mas eu vou te explicar o que o Senhor colocou. E enquanto o pastor Daniel estava falando aqui, que ele ainda pegou um texto aqui na minha referência, Mateus 25. Deus falou em meu coração, diga para a igreja que o zelo tem diferença de orgulho. Cuidar por orgulho é diferente de cuidar por zelo. Eu sou orgulhosa demais, isso aqui é meu, olha que lindo, eu vou cuidar porque é meu. E tem a diferença de você cuidar porque você ama, porque você entende o tamanho da importância que é a presença de Deus. E nós estamos numa época, irmãos, onde a presença de Deus, ela tem sido vendida, trocada, ela tem sido tratada de forma normal, é uma coisa normal, a presença. E quando eu comecei a meditar na grandiosidade da presença de Deus e o que ela causa, eu me constrangi, porque eu falei, eu não estou tendo zelo suficiente que a presença de Deus merece. E aí nós vamos para o texto de Mateus 5, onde Jesus começa a falar sobre o sermão, ele começa a pregar o sermão do monte, o primeiro grande sermão de Jesus. E o texto fala no início, no verso 1 até o verso 12, onde ele começa a nos consolar. Ele fala, bem-aventurados sois vós, bem-aventurado porque vocês são felizes porque vão passar por isso, porque a recompensa é essa, porque vocês serão isso. Ele começa a nos consolar, trazendo coisas que vão acontecer na nossa vida, porque nós queremos zelar a presença. Para pessoas que querem zelar a presença. Quem não quer zelar a presença, irmãos, não consegue suportar o sermão do monte nos seus primeiros capítulos. Quando ele fala, bem-aventurados sois vós, são perseguidos, caluniados, são açoitados, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E ele vai falando. E ele vem consolando o seu povo, dizendo, olha, isso vai acontecer. Por quê? Porque é necessário que aconteça, porque o zelo pela presença de Deus, ela tem que gerar em nós temor e tem que nos transformar. O salmista Davi, ele fala em Salmo 69, se eu não me engano, verso 9, o zelo pela sua presença me consome. O que ele quis dizer, quando você vai ler o texto, ele diz que ele passa por muitas coisas para poder zelar a presença de Deus dentro dele. O texto diz que ele, olha, tem uma parte que diz assim, os meus irmãos zombam de mim, a minha família me abandonou, mas eu quero zelar pela tua presença, porque eu sei que isso vale mais do que tudo. E nós, como igreja, eu estou dizendo a fonte, eu estou dizendo nós, a igreja do Senhor, muitas pessoas às vezes não têm dado a devida importância para a presença. E aí ele vem nos trazendo todo esse enredo, ó. Fica calmo, isso vai acontecer, mas ele sempre vem, felizes são os que promovem a paz, porque deles é o reino dos céus. E ele vai sempre dizendo, olha, vai acontecer isso, mas você vai ter isso, fique tranquilo. E aí ele entra no verso 13, vocês são o sal da terra. E aí ele vem nos dizendo por que nós temos que zelar. Por que nós somos representantes vivos da presença de Deus? Porque nós somos o sal da terra. E aí eu fui pesquisar as atribuições mais comuns do sal, principalmente na época que esse texto foi descrito. Hoje, se você pôr muito sal na sua comida, teu nutricionista te mata, a pressão vai lá em cima. Hoje a gente nem pode usar sal. Às vezes fala, se possível, nem ponha sal. Mas na época onde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo aquilo naquela época de Jesus, que não tinha geladeira, não tinha isso, o sal, ele era importantíssimo, ele era valorizado, valioso. E nesse contexto desse texto, o sal, ele serve para dar sabor ao alimento. Pra gente também. Quem gosta de comida sem sal, gente? A gente fala que comida sem sal é o quê? Sossa, né? Sossa, insossa.
Deixa essa comida na hora que bate na boca, você já fala, faltou. Aí tem gente que vai lá e pega, salpica, algum outro vai lá e manda ver mesmo, não tem nem paladar mais. Mas ele serve para dar sabor ao alimento. Ele realça, ele intensifica o sabor. Uma comida bem temperada, salgada na medida certa, você come ela com mais prazer. Por que Jesus falou que nós somos o sal da terra? João, capítulo 6, verso 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Ele diz: eu sou o pão, eu sou o alimento que esse mundo precisa. Quando Jesus te coloca como sal da terra, você está aqui para intensificar o sabor de Jesus. Você está nessa terra para dar mais sabor. Você está nessa terra para propagar o nome de Jesus, para que mais pessoas alcancem esse alimento. Só que se a gente não intensifica esse alimento que é Jesus para as pessoas, vai chegar como um Jesus qualquer. Os irmãos estão entendendo a profundidade? Aquilo que Deus ministrou eu achei muito importante. Nós somos o sal. Nós estamos aqui para intensificar. Onde a gente passar, a gente vai transbordar o cheiro de Jesus, o sabor de Jesus, as características de Jesus. As pessoas vão olhar, ele é um sal de Jesus. Ele representa, ele intensifica o nome, o ministério, tudo aquilo que Deus deixou para nós. Nós, como sal da terra, nós temos essa obrigação, esse dever. Isso é zelo. Eu fiquei pensando, eu vi um vídeo esses dias onde alguém chegava com uma caixa muito linda para uma jovem, no vídeo, né? E falava assim: toma essa caixa para você. E era uma caixa linda, com laços, uma coisa linda. E ela abria, olhava e era um vestido. E ela pegava o vestido, levantava e falava assim: esse vestido não me serve. Mas ele não combina comigo. Eu não quero esse vestido. E essa amiga dela pegava a caixa. Ela falava assim: então guarda. E ela pegava a caixa, fechava e deixava a caixa de lado. E aí logo depois veio a ministração. Deus prepara coisas para nós, dons para nós, talentos para nós, traz numa caixa tão linda, te serve e abre e fala assim: olha o que eu preparei para você. E você simplesmente olha e fala: eu acho que não é para mim não serve para mim. E aí eu lembrei desse vídeo, e ele dizendo: vocês são o sal. Não, mas eu não quero ser o sal, eu prefiro ser só a luz. Eu não quero ser a luz, eu prefiro ser só o sal. Não, ele deixou um pacote completo. Vocês são. Eu estou te dando esse privilégio de onde você for, você temperar, você fazer a diferença. Você ser alguém que vai intensificar o bom perfume do Senhor. Então, é um dever que todos nós temos. É só o pastor que tem esse dever? Porque ele disse assim, o texto diz assim: os pastores e líderes são o sal da terra e a luz do mundo. É isso que o texto diz? Todos nós temos que intensificar o bom perfume de Jesus, por onde nós formos. E aí diz que o sal, ele conserva o alimento. No tempo antigo, quando as pessoas iam oferecer sacrifício no templo, aquele ser que era oferecido, né, um boi, ou seja lá o que foi oferecido, ele era mergulhado, temperado com bastante sal, para que aquela oferta não apodrecesse e que o templo ou ao redor dele não tivesse cheiro de podridão, de carne podre, porque não tinha geladeira. E quando ele diz: vocês são o sal da terra, nós estamos na terra para que ela não apodreça. Nós estamos aqui para que ela não pereça. Nós estamos aqui tendo zelo, conservando a presença de Jesus para que a terra não pereça. Porque se um dia não houver mais cristãos na terra e a presença de Deus for retirada, quem vai dominar é o maligno. Isso é bíblico. Chegará o tempo que não vai ter sal na terra, não vai ter luz no mundo. E aonde não há luz, há trevas.
E aí, irmãos, se nós não zelarmos pelo que Ele nos deu, a sua presença e a sua essência, para que nós serviremos? O texto ele diz assim: é possível torná-lo salgado, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Se o sal não salgar, ele vai servir de quê? Para que mais serve o sal, se não for para salgar? Alguém sabe me dizer? Além de pôr nos vasos de planta assim, artificial para decorar, que você pode pôr qualquer outra coisa. Se o sal ele perde a sua essência, a sua finalidade, para que ele serve? Para mais nada. Ninguém cultiva sal por lazer. O sal ele tem a sua essência, a sua função. E se a gente perder a nossa essência, para que nós serviremos? Que essência é essa? A presença. Se nós não tivermos a presença de Deus dentro de nós, para que nós serviremos? Para que nós existiríamos? Por isso que o texto diz: se ele perder o sabor, para que ele serve? A não ser para ser pisado. Olha aqui o que o Senhor deu para mim. Se nós não zelarmos para o que Ele nos deu, que foi ser o sal, se nós não entendermos essa característica que nós temos que ter, e nós perdemos a sua essência e a sua presença, para que nós serviremos? Nós podemos dizer que somos sal, ou parecer que é sal, mas quando for usado como sal, se não servir, presta atenção, às vezes, quem aqui já fez, todo mundo, acredito. Eu vou temperar um negócio aqui, vou pôr um açúcar e meter uma colherzona de sal. Quem já fez isso aqui? Gente, todo mundo, pelo amor de Deus. Ou ao contrário, o sal e o açúcar. Porque eles se parecem, mas um serve para salgar e o outro para adoçar. Se perdeu a funcionalidade dele ali, ele vai estragar. Pode até parecer sal, se não tem essência de sal, se não tem a funcionalidade do sal, de nada serve. Nós podemos parecer que carregamos a presença, mas se onde nós formos a presença de Deus realmente não estiver, não adianta, não faz diferença. Por isso que ele diz, aí ele diz assim: se ele não servir, ele é descartado. Se nós parecermos que somos sal, mas não somos, nós seremos descartados por quem? Por quem vai nos provar lá fora. Porque, irmãos, a maior Bíblia que as pessoas vão ler são as nossas vidas. Nós podemos parecer sal aqui dentro, mas lá fora a gente é açúcar, fubá. A gente pode parecer o que foi, irmãos. Está chovendo. Chuva é normal, não é o dilúvio. Já foi, irmãos. Deus já fez a aliança, ninguém vai morrer afogado, amém? Se nós não tivermos a nossa essência preservada, nós seremos descartados. Por isso que é importante você zelar por aquilo que Deus te deu. Zelar pela presença de Deus, zelar pela essência de Deus. Aí eu quero ir num texto, e eu acho esse texto maravilhoso. Êxodo 32, verso 12 ao 17. Pode abrir sua Bíblia aí, Êxodo 33, perdão, irmãos. Êxodo 33, eu vou te contar o contexto rapidamente. Moisés tinha subido ao monte, estava falando com Deus. Josué estava na metade do monte ali, porque não podia se aproximar mais. Ele estava falando com Deus, Deus deu a tábua com os 10 mandamentos, só que ele demorou. E aí, como ele demorou, o povo começou a pressionar Arão. Falou: Arão, vai saber onde esse tal de Moisés, que o povo era atrevido, igual eu e você hoje. Esse tal de Moisés aí nos tirou do Egito para nos largar aqui, para a gente morrer. A gente não sabe, então é o seguinte, faz um Deus aí de ouro para que a gente possa adorar. E aí, se você for ler o 32, diz que Arão
pressionado pelo povo, recolheu tudo que era de ouro do povo, jogou no fogo, modelou um bezerro de ouro e fez o bezerro para que as pessoas ali adorassem. E de repente o povo que viu o mar abrir, que viu as pragas do Egito, que sobreviveu a tudo aquilo, que viu o mar fechar de novo, que comeu maná do céu, que estava comendo ainda, porque não foi o bezerro de ouro que deu, e que estava dando ainda. Ainda assim, eles começaram a adorar o bezerro de ouro. E olha só que interessante, diz que Arão se empolgou, o texto diz isso, Arão se empolgou com a alegria do povo e resolveu fazer uma festa no dia seguinte. Nós vamos fazer uma cerimônia aqui de adoração, onde vocês vão trazer o holocausto. Diz que Arão, ninguém mandou, ele ergueu um altar para que o povo queimasse o holocausto. E Moisés estava onde? No monte, sem saber de nada. E aí diz que no dia seguinte o povo começou a adorar a esse bezerro de ouro. E aí Deus disse, olha, desce que o teu povo... Ele falou quem? O teu, não era mais meu. O teu povo... Tá, Arão fez um bezerro de ouro e o teu povo está adorando. E está dizendo isso, isso, isso. Quer dizer que na noite anterior Deus já tinha visto ou não? Deus já tinha visto. Porque ele contou, ele relatou para Moisés o que ele viu na noite anterior. Ele ficou caladinho. Por quê? Porque ele tinha algo para passar para Moisés. Quando Deus tem algo para passar para você, meu irmão, pode estar o fuzuê lá fora, ele vai fazer. E aí ele esperou tudo acontecer no dia seguinte. Falou, então lá adorando, desça depressa para ir lá cuidar do teu povo. Diz que Moisés desceu. Chegou no meio do caminho, Josué achou que o povo estava em guerra. Ele, não, isso não é barulho de guerra não, meu filho, isso é barulho de festa, eles estão fazendo o que não deve. Desceu, quebrou. Olha, eu achei lindo que o texto fala que as tábuas dos mandamentos foram uma obra-prima de Deus. O próprio Deus escreveu na tábua de pedra os mandamentos. Diz que Moisés, quando viu o povo pecando, tacou a tábua no chão, se espatifou, foi lá, quebrou, corrigiu todo mundo. E aí diz que ele voltou para falar com Deus, e Deus falou assim, eu vou castigar todos. Diz que Deus se irou com aquele povo, porque ele diz, como que eles dizem que outros deuses os tiraram do Egito? E aí Moisés intercede pelo povo, Deus livra o povo, e aí nós chegamos nesse texto, onde quando Moisés ele consegue interceder pelo povo, ele diz, então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Quem nunca orou assim? Senhor, me mostra o que eu tenho que, o teu caminho que eu tenho que fazer. Quantos já não oraram assim? E aí ele diz, e lembra-te de que esta nação é teu povo. Deus jogou o povo para o colo de Moisés. Moisés falou assim, o povo é teu. Voltou para Deus. Ou seja, ele soube ser luz para aquela nação e sal, sem mesmo antes receber essa palavra. E o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Ele disse o que? Que eu acompanharei você. Ele falou a nação? Não, ele disse você, porque eu tenho zelo por você. E aí vem a melhor parte para mim. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não estiver comigo, pode me dar vitória contra amorreus, cananeus, jabuseus, seja lá quem for. Não me interessa ter vitória lá fora ou aqui dentro, se a tua presença não estiver comigo.
Deus já tinha declarado que ia dar vitória para o povo. Pode ir, porque eu falei que eu vou dar e vocês vão alcançar a terra prometida. Moisés falou: eu posso ter a terra prometida, se eu não tiver a tua presença, de nada me vale ter a terra prometida. O zelo pela presença de Deus consumiu Moisés ao ponto dele abrir mão de tudo que ele já tinha, porque se a presença não tivesse, não valia nada. E aí, irmãos, eu te digo, a que ponto nós conseguimos abrir mão de coisas pelo zelo da presença? Diz que tem inúmeros textos que falam, que salmistas cantam, Moisés cantou, Davi cantou: Senhor, se não fosse a tua presença nos basta, a tua presença nos constrange, a tua presença nos preenche. São pessoas que entenderam que a presença de Deus, ela faz toda a diferença. E a presença de Jesus fez toda a diferença onde Jesus passava. Jesus, ele ia num enterro, tinha gente ressuscitando. Jesus ia no velório, tinha gente ficando alegre. Jesus andava no meio da multidão, a pessoa era curada. Encontrava pessoas paralíticos, cegos, coxas, as pessoas voltavam à vida normal, porque ele carregava a presença, ele era a presença, ele tinha a essência. E nós que somos a luz, não as trevas. Às vezes nós chegamos num lugar escuro e parece que fica mais escuro. Parece que a presença não foi levada. Ou assim, olha, esse lugar que eu vou, a presença não cabe, fica aqui que eu vou sem a presença. Mas aonde nós formos, nós temos que ter refrigério. Eu não me lembro quem foi que falou uma vez. Foi um pastor pregando e disse assim: chama o pastor para orar. Chama o pastor para orar. Eu falei: mas só o pastor tem a presença? Você também tem. Aonde você vai, aonde você impõe suas mãos, você tem a presença de Deus com você. E onde a presença de Deus está, tem libertação, tem cura, tem milagre, tem salvação, tem transformação. Eu vim aqui te dizer nessa noite que você é o sal, porque Ele te escolheu para ser. Você é a luz, porque Ele te selecionou para ser. Nós não estamos aqui, irmãos, para congregar. Nós estamos aqui para cultuar a presença, adorar a presença, invocar a presença, chamar a presença. Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui porque é a hora da presença. Depois que eu li essa passagem, irmãos, e que ela fez sentido, porque uma coisa é você ler e conhecer o texto, outra coisa é ela entrar dentro do seu coração e trazer impacto para você. Se não tiver a tua presença, nem me faça ir, Senhor. Nem me permita chegar lá. Não me permita subir. Quando o Lucas estava aqui ministrando, inclusive uma honra pregar no culto que meu marido canta. Isso é demais para mim. Eu fico feliz. Eu fico babando mesmo, admirando. E ele disse que ele veio pela presença. E eu falei: meu Deus, é Deus só testificando. A presença, a presença, a presença. Porque se não for para Ele, por que você veio? Para o pastor Antônio te ver e dar baixa lá que você veio para o culto? Por causa da sua líder, por causa do seu pastor? Não. Nós estamos aqui porque a presença já estava aqui antes de você chegar. Tem que ter a gente tem que adorar com intenção, irmãos. E aí ele vem para a parte da luz. E João 8,12 diz: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quem é a luz do mundo? Mas aqui em Mateus ele disse que quem é a luz do mundo? Eu e você. Ué, ele é a luz e eu também sou. Aí eu pensando, sabe o que é, irmãos? Aqui minha cabeça, eu posso conjecturar. Depois, se eu estiver errada, o pastor me pega. Jesus, irmãos, é como se fosse uma grande vela, uma luz imensa. E nós somos as candeias que vêm pegando um pouquinho dessa luz e levando aonde tem trevas. Eu me via nisso, eu falei assim: eu não sou a luz, mas eu sou um pedacinho da luz para iluminar cada canto dessa terra aonde Ele me levar. Você é uma parte da luz do mundo que Ele usou e usa
para iluminar onde tem trevas. E quando ele diz que nós somos luz assim como ele espera que nós façamos como ele faz. Ele espera que nós tenhamos as mesmas atitudes como ele tem. Porque nós somos representantes da luz. Não sou eu que estou dizendo. Ele diz: vós, vocês, nós somos a luz do mundo. Vou perguntar de novo: é só pastor que é a luz do mundo? Por que quando a gente precisa fazer alguma coisa tem que chamar o pastor? Se nós somos luz. Irmãos, eu tenho uma dificuldade. Eu não gosto muito de chamar, não. Quando eu pego as minhas guerras lá, eu falei: bora, eu e tu, vamos lá, pro jejum, oração. E se tiver que abrir porta e manda demônio cair fora. Porque tem coisa, irmãos, que eu sou luz dentro da minha casa. Se eu não sou luz, aí o pastor ele vai lá, quando ele foi embora, a luz foi embora? E vai voltar para as trevas? Não, meu irmão, você é a candeia de Jesus aonde você está. Aquele trabalho é uma treva, você é luz. A família é treva, você é luz. A escola é treva, você é luz. Aonde você for, você é uma candeia de Jesus para iluminar as trevas. Não pega. Aí o texto fala o quê? Que não dá para pegar uma luz. Olha eu deixando a lâmpada acesa e esconder, porque ela perde a utilidade. Aí você pega o presentinho que Jesus te deu, guarda a caixa: eu não quero usar, não quero ser. Porque não é fácil ser luz não, irmãos. Tinha uma novela, e eu não sei, porque eu não assisto muito essas coisas. Eu parei de assistir novela faz tempo. Aí depois que eu tive filho, irmãos, eu só sei coisa de desenho. Pode perguntar qualquer coisa de desenho. Eu tô na temporada Superbook, terceira temporada. Sei tudo. Agora de negócio de Norama, esses filmes, não sei de nada. Mas tinha um logo que a pessoa falava: é a treva. Não era assim que falava? Tinha um personagem que falava: é a treva. E aí o povo foi pegando esse jargão e foi profetizando. Parece que foi entrando em treva mesmo. Treva atrás de treva, atrás de treva. E não tem nada que preste. E aí a gente vai absorvendo conteúdos que vão apagando nossa luz. Porque a luz, irmãos, ela precisa do oxigênio para entrar em combustão. Ela precisa de ar fresco para entrar em combustão. Se você acender uma vela e enfiar um copo, ela apaga. Você precisa de libertação para respirar esse ar de Jesus, para queimar. Porque se a gente ficar só aqui, ó, e colocar coisas para abafar a nossa luz, ela vai apagar. E aí, eu coloquei uma coisa que o Senhor ministrou em meu coração. Como nós podemos dizer que somos luz se nós estamos nas trevas do nosso próprio entendimento? O que isso quer dizer, pastora? A gente coloca trevas no nosso próprio entendimento para não entendermos que somos luz. Não, eu não mereço. Eu não posso, eu não estou apta. Quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu alcançar, aí sim eu vou brilhar, aí sim eu vou ser luz. Mas agora não dá, o nosso próprio entendimento vai nos abafando. O que a gente acha que é o certo vai fazendo o que é certo ficar errado. E a gente vai se afogando nos nossos entendimentos carnais e esquecendo que ser luz é espiritual. E ela vai se materializar na nossa parte física, que é na nossa conduta, no nosso falar, no nosso vestir. Mas nós não podemos negar o que a Bíblia fala a nosso respeito. Para ser luz não dá, irmãos. Tem uma canção da Paloma Posse que fala assim: homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. A presença de Deus, ela é pura. Ela não habita onde conceitos humanos se sobressaem. A presença, o zelo pela presença que nós temos que ter é entender que os nossos conceitos humanos não podem ser superiores à presença de Deus. Se for necessário, o Senhor pedir para que você abra mão de qualquer coisa, para que a presença permaneça em você, abra.
Não, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou andar como eu quiser, eu vou ouvir o que eu quiser, eu vou ver o que eu quiser. E aí quando o Senhor ele começa a pedir para você abrir mão de coisas, nós queremos lutar contra Deus para que a presença fique. Só que a presença não habita onde o orgulho é rei, onde a gente acha que a gente pode e não pode. Eu não sei nem se eu já contei isso aqui, a minha manicure / pastora / amiga. Eu cheguei uma vez para tirar, eu estava com a minha unha de vidro, minha fibra de vidro, quase 2 anos. E eu liguei para ela, falei, hoje não vai ser manutenção não, vai ser remoção. Ela, mas por quê? Eu falei, aí eu te explico o mistério. Cheguei lá, ela sabe a situação. Irmãos, por dentro eu estava sangrando, porque eu não queria, é uma coisa besta, minha unha. Só que eu fiz uma oração. Eu pedi algo para Deus. Estava lavando a minha louça e falei, Senhor, se eu podia me fazer um mimo, né? Um agrado, e falei com o Senhor. E aí o Senhor falou automaticamente, você está disposta a abrir mão do quê? Para eu te dar o que você está me pedindo. Irmãos, claro como eu estou falando aqui com vocês. E eu falei assim, o que o Senhor me pedir. Aí eu olhei para minha mão. O Senhor falou, tira a unha. Eu falei, minha unha? Para que o Senhor quer minha unha? Ele, tira a unha. Você não está disposto a abrir mão de qualquer coisa? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que abrir mão de coisas grandes. E o nosso pastor sempre fala que a gente tem que honrar o quê? Dos pequenos. O pequeno vai fazer o grande. E eu cheguei lá e falei para ela, tira que papai mandou. Aí contei para ela, falou assim, minha filha, eu vou arrancar até o couro se for necessário. E aí eu lembro que eu coloquei para filmar, porque eu falei que ia contar meu testemunho. E aí ela foi tirando e meu coração partindo, porque era uma coisa, um mimo meu. Sabe, é um cabelo, é uma unha, uma coisa superficial para qualquer pessoa, mas eu me sentia bem. Mas eu tirei e acho que foi 4 ou 5 dias depois que eu tirei, o Senhor trouxe aquilo que eu pedi em oração. No dia que Ele mandou eu tirar a unha, eu estava no culto e a pessoa me mandou mensagem que nem sabia, falou, eu estava aqui na minha casa assistindo uma pregação e Deus mandou eu te dar isso e isso. Qual dessas coisas que é? Eu falei, é essa. E aí eu falei para ela. Ela falou, então vamos pôr a unha de novo. Eu falei assim, papai não mandou. 6 meses, até Deus falar assim, pode pôr. Por quê, irmãos? Porque para mim, não era o que Ele ia me dar. Era saber que Ele estava feliz com o meu sacrifício. Que pode parecer banal para qualquer pessoa. Mas para mim era importante. O que nós estamos dispostos a abrir mão para que a presença de Deus permaneça? Para que a vontade de Deus se cumpra? Para que nós sejamos luz? Eu não uso tal. Por exemplo, a gente tem muito problema de roupa. Deus não vê vestimenta, mas Ele quer que nós sejamos luz e não se igualar às trevas. Então vai ter coisa que a gente vai ter que deixar de fazer, de assistir, de falar. Vai ter coisa que a gente vai ter que engolir a seco. Vai lutar contra o temperamento, porque nós somos luz. Mas o irmão de dentro da igreja está sendo a treva na minha vida. Seja você luz. Ilumine essa pessoa. Porque talvez por um momento ele perdeu a luz, mas você não. Então seja a luz para o seu irmão. E aí eu vim para o texto que o pastor Daniel leu, que eu não vou nem ler, sobre a parábola das 10 virgens. Tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas elas tinham luz, sim ou não? Sim. Chegou uma hora que o óleo de 5 acabou, sim ou não? Mas as 5 que acabou o óleo, conseguiu chegar no objetivo das que tinham óleo? Não, porque andar com quem tem luz não te faz ter luz. Você precisa ter a sua luz. Mas eu tô com as prudentes. Mas vai chegar uma hora que o noivo vai separar as prudentes das loucas, e quem não tiver luz, meu irmão, vai ficar. Mas é quando Jesus voltar, não é agora. Porque vai chegar uma hora que o pastor vai precisar de alguém. Eu quero ir, mas se você não tem luz, quem tem vai, você fica. Eu preciso de alguém para pregar. Eu prego muito bem, mas se não tem luz, você fica, e quem tem luz vai.
Vai chegar uma hora que o seu parente, aquele desviado, vai precisar, e aí vai olhar para você e falar: cadê seu azeite? Me dá um pouquinho. Você não vai ter luz nem para você. Irmãos, a gente sempre tem que ter luz. Aline, minha luz está se apagando. Bora, filho, pega alguém que tem azeite do lado, põe um pouco para cima de ti aí. Desce no jejum, na oração, na palavra. Porque o que traz luz para a sua vida é estar perto do quê? Da grande luz. Quanto mais longe você fica, parece que a luz é menor. Mas quanto mais você chega perto, você fala assim: não, realmente é grande. E aí vem o final do texto, que diz assim: aí não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Quer ter luz, quer ser luz, não adianta querer se esconder. Não adianta. Não, eu sou luz, mas eu não quero fazer nada. Quer fazer nada, pede para Jesus te levar, irmãos, porque descanso é só na glória. Aqui, meu irmão, tem trabalho. Só que assim, irmãos, tem trabalho aqui, tem trabalho na secretaria, tem trabalho na porta, tem trabalho na limpeza, no banheiro, na salinha das crianças, tem trabalho no evangelismo, tem trabalho em muitas áreas. O celeiro é grande. Às vezes a gente está concentrando muita luz aqui no altar, onde já está iluminado, e lá fora, e as outras coisas. Às vezes a gente quer ministrar para multidões, enquanto Deus quer pegar você para pregar para 2 ou 3 e fazer um estrago no inferno. Porque se eu prego para o Lucas prega para mais 2, esses 2 pregam para mais 5. Começou quando? Com 1. Mas eu atingi o que? Uma multidão. Quando Deus disse a Abraão: farei de ti pai de uma nação, veio de quem? Ele tinha o que, irmãos? Quantos filhos? Foi através de quem? De um homem, que ele fez uma nação. Então, irmãos, não queira esconder aquilo que Deus te deu, não põe para fora mesmo. Ah, mas vão dizer que eu estou me achando. Então que acha, irmãos, deixa a sua luz brilhar. Porque tem gente na treva precisando da tua luz, e você querendo abafar porque outras pessoas querem abafar. E ele vem com um final: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. E eu vou ler aqui o que eu coloquei, que o Senhor falou comigo. Irmãos, isso aqui para sair, olha, isso eu me moeu. Não tem como dizer que é zeloso pelas coisas de Deus e pela sua presença, se as nossas atitudes não demonstram isso. Tenho zelo pela igreja, mas não cuido da igreja. Eu tenho zelo pelos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo, se virar as costas, minha filha, é assim. Tem ou não tem? Ou é só lá em casa? Não, irmãos, todo lugar tem. Todo lugar tem. Toda igreja tem. Todo mundo já fez isso. Eu amo. Mas se eu pegar, ou a gente resolve matar com palavras, com atitudes. Tem zelo pela palavra, mas só lê a palavra no slide aqui no Data Show. Tem zelo pela presença, mas na hora que está tendo grupo de louvor, está com o braço cruzado aqui, ó. Eu não canto, eu não quero. Ou está mexendo no celular, ou está lendo a Bíblia porque não leu em casa. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio ao? Aonde, irmãos? Pode estar qualquer pessoa louvando aqui. A presença de Deus, ela está em meio ao louvor. Então eu tenho que zelar pela equipe de louvor, por quem está louvando, pelo louvor que está sendo ministrado, porque eles trazem a presença de Deus. Não é porque eu sou do louvor que eu estou falando isso, irmãos, é porque Deus colocou para mim falar. A gente não tem como zelar pela presença de Deus só no que a gente quer. Ah, eu vou zelar só na hora da palavra, vou prestar atenção no culto só na hora do louvor. Não, a presença de Deus, ela está antes mesmo de você chegar. Quando as pessoas olham para nós, elas vão ver o que? O zelo. Eu lembro de vou fechar aqui já. Eu lembro de uma época que eu tenho 23 anos de fonte. E na minha época é longe, não é? Na nossa época, a gente não podia subir no altar, não era? Não podia. Bermuda, pro ensaio do louvor de bermuda, volte para casa, vai pôr uma saia, vai pôr uma calça, rapaz. São coisas, são doutrinas que mudaram. Mas o Senhor me fez lembrar por quê?
Não era por doutrina apenas, era por zelo. E a gente não subia com medo de ser fulminado, porque a gente acreditava que a presença de Deus estava. Ai, Aline, isso aí é... Irmãos, doutrina mudou. Hoje a gente pode subir de calça, pode usar uma bermuda. Não é isso que vai tirar a presença de Deus da sua vida. Mas entenda que é o zelo. Antigamente era um culto de missões, todo mundo queria ser missionário, queria ser enviado, queria oração. Porque a gente tinha zelo e a gente queria que as pessoas conhecessem a palavra, a gente tinha prazer. Hoje nós não queremos mais ser enviados. Oxe, manda outro, só se for para a Europa. E vai para lá, irmão, para você ver como que é. A gente vê muita história de missionário que está na Europa lá, que não tá em depressão. Porque não é fácil, não é tudo mil maravilhas. Mas a gente perdeu o zelo, o cuidado. E essa canção que o Kennedy está tocando e que o Senhor falou em meu coração, diz assim: o que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tem fome e quem tem sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente um noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo, porque não aqui e porque não agora? Irmãos, quando eu escuto isso, o que a gente precisa fazer para que a presença venha todos os dias? Para que a presença vá embora com a gente? Para que a presença se manifeste na nossa casa? Para que a presença se manifeste onde a gente pisar a planta dos nossos pés? Eu não preciso cantar bonito, ou preciso pregar eloquente, eu preciso ter a presença e me esforçar para fazer com excelência. Irmãos, a presença, ela vale mais. Ai, eu tenho unção. Não estou falando de unção, não. Estou falando de presença. Não é de unção, é presença. A presença de Deus faz você querer fazer as coisas com excelência, porque Ele não merece qualquer coisa. Eu falo isso com temor do Senhor, irmãos. Quem me conhece, eu não preciso de demagogia. Quem me conhece sabe que quando eu vou fazer, irmãos, eu quero fazer com o melhor, porque eu não consigo fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque quando eu pedi aquele garoto que fica correndo para cima e para baixo aqui, que o meu útero estava fechado, que eu não podia ter filhos, eu pedi perfeito, eu pedi com um mês, eu pedi o sexo e Ele me deu exatamente como eu pedi. E quando eu quero dar para Ele, eu vou dar um sem perna, um sem braço, um meia boca. Aí eu vou de qualquer jeito. A presença, ela vem na perfeição, na excelência. E aí o texto diz assim: aqui aonde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Na presença de Deus não tem grande, não tem o sábio, não tem o eloquente, não tem o cara ou a mulher. Na presença de Deus todos nós somos filhos, servos, amados. E é nesse lugar de presença que eu faço aliança com Ele. Não é em cima do altar, ou não é numa reunião, é na presença dEle. E aí diz assim: com os pés descalços e a nação no ombro, e o meu coração em chamas, beijando o meu filho até que ele venha e chova justiça. Aqui fala de Abraão. Eu estou levando uma nação no ombro. Se necessário for para que a presença fique, eu beijo meu filho, entrego, sacrifico, mas eu vou continuar no propósito que Deus me deu. E aí diz assim, mais uma vez: o fogo do zelo de Deus vai arder. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Aqueles que abrem mão de certas coisas no seu corpo para que sejam templo e morada do Espírito Santo. Onde estão os nazireus que estão dispostos a fazer votos com Deus, abrir mão de coisas para que a presença venha, para que seja reflexo da presença de Deus? Irmãos,
Depois, eu creio, tá na minha como fala o teu, na minha playlist. E nós vamos cantar essa música aqui. E eu creio, irmãos, eu creio que o zelo vai descer sobre essa igreja a partir do dia de hoje. E quando nós ministrarmos essa canção, você onde você está, você vai lembrar dessa pregação e vai falar assim: eu melhorei o meu zelo, eu preciso alcançar mais, eis-me aqui. Para que seja necessário, o que for necessário para que a sua presença venha, eu abro mão de tudo. Mas nós não podemos perder o zelo em ser o sal da terra, em ser a luz do mundo, em ter zelo pelas coisas de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da pastora Aline. Que bênção, irmãos. Que bênção. Deus seja louvado. Coloque sobre os seus pés. Vamos estar concluindo nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus continue derramando essa graça de sabedoria, essa unção sobre a vida da pastora Aline, cada dia mais, em nome de Jesus. Saia daqui, irmãos, e tenha um término de semana abençoado, em o nome de Jesus. Amém? Dia 14 também, irmãos, às 14 horas, nós estaremos ali na IFAV Pedreira, tá bom? Fazendo um grande evangelismo. E logo mais à noite, às 19 horas, teremos ali também um culto de missão, tá? Ou seja, vamos trabalhar, vamos buscar as almas que estão perdidas, porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas, tá bom? Em nome de Jesus, conto com você. Nos procure o pastor Sebastião, seja mais um voluntário, seja mais um que vai se disponibilizar para esta grande obra, em nome de Jesus. Coopere com esta obra também, em nome do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça nessa noite pela tua presença, pela tua palavra, Deus, maravilhosa, renovadora em nossos corações, despertamento, nos traz entendimento de quem somos e para que o Senhor nos escolheu. Que o Senhor possa, Deus, aplicar esta palavra em cada coração e que possamos ter um retorno abençoado, em nome de Jesus. E você diga, faça-se.